Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Alejandro Garnacho, que recusou a investida do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique tentou contratá-lo, mas ele simplesmente está focado em uma única coisa: ir para o Chelsea, numa negociação que, pelo visto, pode se arrastar até o último dia da janela, a não ser que sejam criativos em algum termo de contrato, tipo empréstimo com obrigação de compra, e paga a taxa aqui, depois paga o resto da taxa depois, etc. Mas até agora, sim, dizem que há progresso, mas tem notícias que falam. O Chelsea quer pagar no máximo entre 25 a 30 milhões de libras e o United bate o pé pelas 50 milhões de libras. Mas eu acho fascinante o quanto que o Garnacho comprou a ideia de ir pro Chelsea, né? Eu tenho que também tirar o chapéu, né? Porque assim, independente de quem que os caras estão buscando, né, os diretores de futebol, quem eles querem quase sempre estão indo pro Chelsea, né? Tipo, existe obviamente alguns casos que não foram. O Carlafioli, por exemplo, não foi pro Chelsea, né? O Dejan Huijsen foi pro Real Madrid, entende? Tem nomes que eles não conseguiram contratar, mas em sua maioria os caras têm um bom poder de convencimento, né? E assim, eles devem falar uma maravilha sobre o projeto, porque não é como se o Chelsea oferecesse termos salariais estupendos, entende? O Chelsea pagou, acho que o reforço mais bem pago do Chelsea toda essa era, tirando aquela primeira janela, que é Sterling, Fofana, vou descontar aquilo ali, o reforço mais caro em termos de salário é o Enzo Fernandes, com 180 mil. Tem um Kunku também, 185 mil, mas ainda assim, menos de 200 mil libras por semana. Não é um salário tão pesado, ainda mais pensando em um clube do tamanho de poder financeiro que o Chelsea é. Então, eu olho para essa situação do Garnacho. Sei que ele não é um cara que vai receber salários gigantescos ainda, porque está muito cedo para esse estágio da carreira e para o que ele é como jogador hoje. Mas, assim, ele comprou a ideia do Chelsea a ponto de recusar uma possibilidade de jogar no Bayern de Munique. Ok, que no Bayern é muito mais para ser reserva e alternativa do que para ser um titular, como a chance acaba sendo um pouco maior no Chelsea, porque ele tem condições de ganhar do Jamie Byron-Gittens, né? Mas ainda assim, né, tipo, ainda pode chegar um Xavi Simons, que pra mim é mais jogador do que ele em todos os aspectos, né? E ainda assim o cara tá lá, tá convencido que o Chelsea é o lugar que ele vai se encontrar como jogador, de que ele vai se tornar aí o que muita gente espera que ele possa se tornar, porque o talento dele ele existe, ele não é uma coisa que eu acho assim, não falo, quando eu sou contra a contratação do Garnacho, não é porque eu acho ele ruim, não é esse o caso. Eu acho que ele é um jogador com muitas bandeiras vermelhas, né? Essa questão do extracampo é problemática. E eu não sei até que ponto ele consegue lapidar o seu talento para converter isso em produção, porque a última temporada eu acho que ele deu um passo para trás em relação à anterior. E assim, muita gente vai falar, porque tem culpa do sistema do Rubem Amorim que atrapalhou muito o jogador. Ok, mas isso vale até certo ponto, porque assim, ele perder 14 grandes chances de marcar 5 gols não tem a ver com o esquema tático, né? Tem a ver com que ele converter a oportunidade que aparece à frente dele. Porque uma grande chance é uma grande chance, independente do esquema. É uma coisa que falavam pro Werner, que o Werner não se acostumou, não. Ele tá sendo incompetente. O Werner, quando ele errava aqueles gols, ele estava sendo incompetente, porque isso não é tática, isso não é uma coisa que o técnico ensina. É o que o jogador tem que fazer, é o trabalho dele ainda mais como atacante, né? E o Garnacho é um jogador, ao meu ver, assim, que a tomada de decisão é muito pobre, né? E eu não quero ver o Chelsea, tipo assim, vendendo uma Madueke, que traz um Estevão que para mim tem muito potencial e muito mais inteligência em campo, traz um Simons, traz João Pedro, traz muito QI futebolístico para no final trazer um Garnacho. E assim, eu acho que a ponta esquerda ainda continua sendo o grande ponto fraco do Chelsea com Gittens e Garnacho. Se o Simons vem para jogar no lado esquerdo, eu acho que até ajuda, mas para mim assim, eu não vejo tanta lógica para o Chelsea essa negociação, mas me espanta o quanto ele se comprometeu com o clube, né? Porque, assim, o cara tá fazendo tudo isso, não tá jogando mais pelo United, tá fazendo todo esse esforço público para ir para um clube, né? Tipo, é uma loucura. Mas, assim, tá recusando boas alternativas, né? Teria uma oportunidade em Aston Villa, não era ruim. Tipo, não era ruim mesmo, né? Ter uma oportunidade no Bayern de Munique também não acho ruim. Na Napoli, poxa, foi uma oportunidade que surgiu, se não me engano, até em janeiro. E o cara tá abrindo mão tudo disso por uma incerteza de titularidade no Chelsea, né? Porque se o Simons vem também, eu acho que o Simons tem totais condições de ser titular em cima dele, mesmo que a posição mais natural do Simons seja jogando para ser 10, né? Ele pode jogar fácil na ponta esquerda e bem melhor do que o Garnacho. Então, vamos ver. É uma contratação que parece apenas questão de tempo, mas a questão é que assim, ainda não tá tudo acertado, é só ver que o United não abre mão do preço, né? Tipo, deles.
E me parece que isso é uma novela que tende a se estender até mais longe que, por exemplo, a do Xavi Simons, onde que as relações Chelsea-Leipzig e as negociações parecem já estar muito mais definidas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.